Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo lançamento da Netflix que vem à luz pelas mãos de um dos diretores mais brilhantes da geração, que tem aí uma parceria de sucesso com a Netflix, visto outras produções que teve a mão dele envolvida ali para o streaming vermelho, e que aqui traz uma produção que era bastante aguardada, principalmente pela magnitude do legado desse diretor. É claro que eu estou falando de Frankenstein. Então, se você quer saber o que eu acho sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui, para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. A história de Frankenstein já é algo de conhecimento de muita gente que consome tanto a literatura quanto o cinema. Aqui nós vamos acompanhar Victor Frankenstein, que é o filho de um barão que não tem uma boa relação com o pai, que vive ausente e que parece não gostar muito dele, mas que ainda assim alimenta nele a paixão pela anatomia, faz com que ele estude essa área da ciência. A única proximidade familiar que Victor tem é com a mãe dele, que está esperando o irmão dele e com quem ele passa a maior parte do tempo na enorme casa em que eles vivem. Essa relação de Victor com a mãe é a única relação de amor que ele experimenta na infância dele. Então, quando ele perde a mãe no parto do irmão, ele mergulha em amargura porque ele perdeu o único vínculo, o único elo que ele tinha experimentado desse sentimento. E a partir daí, ele começa a observar como o irmão dele é amável e é preferido pelo pai, enquanto ele fica isolado, fica mergulhado naquela angústia, naquela tristeza, naquela mágoa, enquanto também estuda mais e mais sobre anatomia, porque devido ao fato de a morte ter lhe tirado aquilo que ele tinha de mais precioso, ele começa então a pensar que pode desafiar a morte, fazendo assim o questionamento de por que o ser humano não consegue criar vida a ele mesmo. Esse é um objetivo que cresce junto com Victor ao longo de toda a vida dele, onde ele aprimora para saber mais e mais sobre a anatomia, e ele fala para o pai dele que ele vai conseguir saber ainda mais do que o pai dele sabe, ainda que o pai dele seja um médico cirurgião, e a partir daí nós vemos que ele de fato se foca nesse objetivo e ele estuda e começa a fazer experiências e tenta conseguir o apoio dos grandes estudiosos. Ele faz exibições de como ele pega corpos mortos e ele consegue mexer naquilo ali de uma forma que consiga atribuir vida novamente, reflexos e movimento, e eles não querem compactuar com um estudo de natureza tão profana. E é no momento em que Victor está desacreditado pela comunidade científica que surge na vida dele Harlander, um homem rico que promete financiar a pesquisa dele para que assim ele consiga trazer de fato um corpo inteiro à vida, coisa que Victor não tinha feito ainda. Ele tinha feito com pequenos fragmentos e agora ele tem que fazer um corpo inteiro. É aí que ele vai pegar vários cadáveres e montar um corpo inteiro humano a partir desses pedaços de pessoas que se foram, aproveitando as partes usuais de cada corpo que ele pegou ali. Façanha que ele vai realizar no laboratório super equipado que Harlander montou para ele, seguindo todas as exigências que ele fez, por mais caras que fossem, prometendo a Harlander que ele vai atribuir vida a esse corpo, ainda que ele não entenda no que Harlander pretende lucrar com essa experiência, porque ele não deixa claro logo de início. Após alguns percalços, Victor consegue de fato trazer a criatura à vida, e isso pode fazer com que ele acabe percebendo que desafiar a morte é uma façanha que pode trazer ainda mais destruição. O currículo de Guillermo del Toro como diretor mostra por si só o fascínio que ele tem pelo sombrio, pelo gótico, por monstros e pelo gênero terror. A gente tem isso presente em várias obras do diretor ao longo da carreira dele. E ele tem uma relação muito profunda com Frankenstein, porque é um dos filmes da vida dele, ele já alegou isso. Ele tem predileção por uma versão de Frankenstein dos anos 30, que ele disse que foi a epifania dele.
Foi ali que ele se apaixonou por essa história, foi ali que ele se encantou com aquele universo. E desde então ele vem tentando trazer a própria adaptação, a própria leitura dele sobre essa história. Coisa que ele conseguiu fazer agora que a Netflix financiou o projeto, visto que a Netflix tem sua ambição em conseguir um Oscar de melhor filme. E que melhor jogada para fazer isso do que colocar como diretor de uma produção extremamente cara e expansiva alguém que já conseguiu essa estatueta antes em A Forma da Água. E quando se trata de qualidade técnica, ninguém jamais questionaria o primor que esse filme traria para as telas. Porque Guillermo del Toro tem esse talento na forma artesanal de contar histórias, de apresentar cenários e criaturas com um visual espetacular para o público. A gente já viu isso em Labirinto do Fauno e aqui a gente sabia que ia ver também. Então ele traz isso nesse filme aqui de uma maneira maravilhosa. Tudo é muito bonito, os cenários, os figurinos, a fotografia, tudo que ele usa para contar a história, tudo que ele usa de efeito prático, porque ele prefere esse tipo de efeito, para trazer essa história num nível de qualidade visual deslumbrante. E ele consegue fazer isso. A gente sabe que ele consegue porque é Guillermo del Toro. E ele acerta todas as notas no que concerne ao visual das produções. Mesmo quando ele precisa mergulhar no CGI, como foi o caso de Círculo de Fogo, onde ele atribuiu realidade àquelas criaturas e àqueles robôs de uma maneira que pouco ou nunca se viu na história do cinema. Mas aqui eu devo dizer que nessa parte do CGI o filme consegue capengar um pouco, principalmente no que diz respeito à criação de animais de computação gráfica. Eles ficaram estranhos em algumas cenas, temos cenas aqui no filme onde temos cervos, ovelhas e lobos, e esse momento foi algo que me fez torcer o nariz um pouco. Eu não gostei muito do visual, acho que poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais refinado, mas também não é algo de grande importância para a história. Eu consegui relevar transportando o meu foco para aquilo que o filme traz de mais bonito. O que também serve para mascarar aquilo que não dá certo na história. Porque, após tantas versões de Frankenstein que a gente já teve ao longo dos anos, não apenas em histórias focadas nele, mas também em aparições da criatura em outras produções, pouco sobra de novidade para contar essa história aqui. De modo que a gente tem uma história com um enredo simples, comum, que não vai trazer nada de novidade para o público, porque a gente já sabe o que esperar daquilo ali, de tanto que a gente já consumiu a história do médico e seu monstro. O cerne do filme segue sendo o mesmo, sem tirar e nem adicionar lições a ele. A mesma dicotomia entre o que é ser humano e o que é ser monstro, e se isso deve ser levado em conta com base na aparência, ou deve ser observado pelas escolhas, pelas atitudes e pela personalidade do indivíduo. Então, aqui nós temos essa história sendo contada remontando a essa mesma discussão, que a gente já sabe aonde vai levar, de modo que o filme precisa se fundamentar em outros elementos para que assim ele consiga chamar a atenção para a qualidade dele. E ele faz isso se baseando na dupla de protagonistas. Aqui a gente tem esses dois elementos sendo desenvolvidos de uma maneira que a gente consegue observar cada pormenor de cada argumento nessa discussão. E isso não seria possível se as interpretações dos atores principais não fossem tão focadas em trazer o melhor que eles conseguem para essa produção. Porque se por um lado nós temos Oscar Isaac trazendo um Victor Frankenstein melancólico, problemático, arrogante, por muitas vezes incapaz de controlar os acessos de raiva dele, e do outro Jacob Elordi traz uma criatura que é muito pautada em vários elementos da alma humana, como a melancolia, o medo, a raiva, o sentimento de carinho, o perdão, o amor. Aqui nós temos essas duas personalidades se chocando de uma forma que dali surge de fato a alma dessa história. A história é contada de dois pontos de vista diferentes, muito distintos. A primeira metade dela, a gente tem o ponto de vista de Victor Frankenstein. Na segunda metade, nós temos o ponto de vista da criatura. E assim é possível ver que é uma história muito preto no branco. São duas construções diferentes, são duas vivências diferentes, duas motivações diferentes e duas leituras diferentes de uma mesma situação com base no que cada um aprendeu ao longo da vida. E eu devo dizer que Jacob Elordi é a grande cartada desse filme. A atuação dele é a que mais se destaca em todo o elenco para mim, porque ele é o que atribui sentimento
a esse filme, coisa que faltava nele até o momento em que o personagem dele começa a ser desenvolvido. Porque na primeira metade do filme tudo é muito pautado em racionalidade, nos traumas e nos problemas de Victor Frankenstein, de maneira que a humanidade pouco é desenvolvida. E quando o personagem da criatura surge na história assumindo o protagonismo, é quando de fato o filme parece ganhar espírito. É quando a história se encorpa para mostrar o que de fato ela quer mostrar ao público. Já o resto do elenco cumpre o papel, mas devo dizer que tem algumas ressalvas no que diz respeito às performances deles. Christoph Waltz e Mia Goth parecem estar apenas replicando papéis anteriores. Waltz parece não conseguir mais se desfazer dos maneirismos que ele adotou interpretando os papéis que ele interpretou nos filmes de Tarantino. Ele traz isso nas atuações dele de uma maneira que acaba incomodando porque parece apenas mais do mesmo. E ele faz isso nesse filme aqui, algo que tira um pouco do mérito do trabalho dele para mim. O mesmo eu posso falar de Mia Goth, que mesmo interpretando uma personagem contida, com seus interesses e seus argumentos muito bem definidos ali, mas ainda assim expressados de maneira calma, de maneira serena, o que faz com que ela seja o objeto de desejo tanto de Victor quanto da criatura, parece estar esperando ali o momento exato de cravar as garras dela em algum prêmio, mostrar o que ela consegue fazer, atrair os holofotes para ela, o que de fato também me tira um pouco da experiência de aproveitar a performance dela incorporando aquela personagem. Felix Kammerer, que se destacou em Nada de Novo no Front, aqui interpreta William Frankenstein, o irmão de Victor, que é o típico bom moço que está envolvido naquela história ali de maneira inocente, mas que vai se confrontar com as consequências dela de qualquer forma. Nada de novo, nada de espetacular, nada que dê a ele a oportunidade de usar esse papel como um trampolim para chegar ainda mais alto. E mais uma vez temos Charles Dance, que aqui faz o papel de Leopold Frankenstein, interpretando um pai que falha em dar amor a um filho e que é extremamente impiedoso, coisa que a gente já viu ele fazer quando ele deu vida a Tywin Lannister em Game of Thrones. Mas não vou ousar dizer que Frankenstein é um filme ruim, ele é um filme bom. Ele cumpre o que ele se propõe a fazer, ainda que não tenha nenhum artifício e nenhuma novidade que faça com que ele se destaque como algo a mais. Todos os elementos usados nele cumprem sua função ali como engrenagens de uma máquina e isso basta para fazer com que o filme atinja o objetivo dele. Algo que também chamou minha atenção no filme foi a trilha sonora de Alexandre Desplat, que é muito boa, merece menção. O trabalho de som desse filme aqui é excepcional, mas ele por si só não é suficiente para dar a esse filme o destaque que ele ansiava tanto para ter. Dessa forma, o amor de Guillermo del Toro pela obra de Mary Shelley fez com que ele se prendesse tanto ao material original que acabou resultando em uma produção que na carreira dele pode ser descrita apenas como excepcionalmente comum. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Frankenstein. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos. E até lá, tchau!